Boa noite, bem-vindos ao Hertz Desportivo. Para esta emissão vamos continuar a falar do desporto, mas com 3 modalidades no mesmo clube, 3 vertentes muito exigentes e complexas: natação, ginástica e judo. Convidados para esta emissão, Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, o seu presidente José Pedro Brito, 43 anos, engenheiro informático, presidente da Gualdim Pais desde maio de 2019, e Igor Sampaio, 27 anos, treinador de judo, foi também judoca, onde participou na Taça da Europa, onde ficou em segundo lugar, foi também campeão nacional por 3 vezes, mas nunca representou a seleção nacional. A 28 de março de 1877 foi fundada em Tomar a organização sem fins lucrativos Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, com o intuito de formar a Banda Filarmónica. No desporto já desenvolveu as modalidades ténis de mesa, pesca, patinagem, badminton, hóquei em patins e campismo. Hoje em dia, a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais funciona em 3 áreas: cultural, desportiva e social. Hoje vamos falar mais em concreto na área desportiva, que estão justamente as modalidades a funcionar, que são o judo, a natação e ginástica. Agradeço ao Igor Sampaio e também ao José Pedro Brito a presença em estúdio. Muito boa noite. Vamos então falar da Gualdim Pais. Começamos pelo seu presidente, que apesar de ter já feito mandatos como dirigente, assume o papel de presidente justamente numa altura interessante, até porque as eleições tiveram tudo de interessante, inclusive um empate. Boa noite. Sim, é verdade. Um empate e outro quase empate. Portanto, houve ali alguma competição, não é? na parte das eleições. E pronto, e depois acabou por ser só por um voto é que eu fui eleito, mas lá está. Porquê que se despertou tanto interesse estas eleições da Gualdim Pais? Não sei. Qual é a razão que acha que foi? Não sei, é daquelas coisas que eu até certo ponto, eu acho que a Gualdim Pais a uma determinada altura tem um problema de identidade. Tem ali um problema de identidade, lá está, pela sua história, nasceu pela Banda Filarmónica, já teve um historial muito grande em muitas atividades. Aliás, acabou de referir aí um catálogo grande de atividades desportivas que já teve. Continua a ter a parte cultural, que continua a ser muito forte, e também cresceu nos últimos 10 anos a parte social. E depois penso que houve ali alguma necessidade de as pessoas discutirem algumas ideias e terem ideias diferentes para a Gualdim Pais, porque lá está, a Gualdim Pais teve à frente um núcleo de direção sempre muito, durante muito tempo, também fez crescer a coletividade bastante. Mas eu penso que chegou um momento em que começa-se a questionar qual é o futuro, o que é que nós queremos da Gualdim Pais daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é que será, e a própria sociedade também mudou. Portanto, foi com essa perspectiva que assumiu este desafio de ser presidente? Sim, para mudar essa... Havia já vontades internas em que deveria haver algumas coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente. Não sei se são melhores, se são piores, também não, só daqui a uns anos é que nós iremos perceber. O que é que já está a ser feito de diferente? Bom, nós neste momento tivemos este ano, não é? Este primeiro ano, não é o último, este primeiro ano, a reorganizar muita coisa interna. Havia muita coisa, gênese da própria associação, que funcionava como uma associação, mas com uma dimensão muito grande. Aquilo tem 68 colaboradores, um orçamento anual de 1.200.000, e que tem que ser gerido com muito cuidado, até porque há componentes ali que são financiadas pelo Estado e obrigam a rigor nas contas. É uma autêntica empresa. Sim. Chega um ponto.
vamos lá ver, é uma empresa no sentido de gestão, tem depois a obrigatoriedade social, associativa, de uma coletividade. E isso está na gênese e é para manter e é para apostar. Agora, toda a parte da organização interna, por exemplo, nós aproveitámos agora nesta situação do Covid, que veio prejudicar muito as atividades, mas aproveitámos para reorganizar muitos espaços dentro da instituição. Nós temos 2 edifícios, temos o edifício sede e depois temos na Churumela um edifício onde temos lá a creche e o jardim de infância. Tudo isso foi reorganizado. Na sede, como é um edifício muito maior, estamos a fazê-lo e estamos a reorganizar, não só no contexto do Covid, mas já a pensar no futuro. O que é que nós queremos no futuro e que condições é que queremos ter no futuro para dar segurança às pessoas, para dar mais condições de trabalho às pessoas que lá trabalham. E tudo isso era preciso. Chegou uma altura em que nós, já quando estávamos a delinear qual era a estratégia para se fazer para a Golden Pies neste mandato, 4 anos, é realmente isto. Ok, vamos refletir, há muita coisa que se passa dentro destas coletividades, e principalmente com aquela dimensão, que é, as coisas estão porque já estão, e coisas já estão há 30 anos assim, então, mas porquê é que as coisas estão há 30 anos assim? A sociedade também muda, e então, se já estão há 30 anos assim, se calhar já não faz sentido estar assim hoje. No desporto, mais concretamente, e isso também nos traz aqui... No desporto, por exemplo... O que é que mudou na sua presidência? O que é que mudou? Nós este ano procuramos enquadrar toda a parte esportiva numa organização diferente em que tentamos responsabilizar mais os treinadores, isto é, exigir um bocadinho mais aos treinadores na componente, no envolvimento da componente diretiva, isto é, porque eles são os técnicos, eles percebem da parte técnica e são eles que conseguem avaliar melhor as condições de treino, as condições de provas, as condições do material, tudo isto. E por acaso fomos agora interrompidos, mas era uma prática que já queríamos estar a implementar, que era exatamente envolver todos os responsáveis técnicos das áreas, exatamente para nós reavaliarmos e definirmos as estratégias. Dessas estratégias já estão definidas. E qual foi a estratégia que nesta altura está implementada? Bem, e o que é que mudou essencialmente? Infelizmente nós fomos altamente condicionados pela situação Covid e neste momento a nossa estratégia é abrir. Obviamente que nós queríamos neste momento já ter alavancado as inscrições. Uma das grandes dificuldades que nós temos é a captação de atletas. Eu falo com outras coletividades, falo com outros clubes e a nossa dificuldade é atrair jovens a fazer desporto. Nós temos diferentes realidades. Nós temos, no caso da natação, temos um universo gigante. Nós, o ano passado, chegámos a ter 550 utentes da parte da formação da natação, que depois, quando chega à parte da competição, temos uma redução enorme, que nem sequer consigo quantificar, porque depois aquilo aglutina completamente. Na parte do judo e da ginástica, não é tanto assim, não há essa redução tão grande. Há uma continuidade. Mas nós queríamos alargar, portanto queríamos alargar a base, queremos promover mais a atividade, captar mais jovens a virem praticar desporto. Isso é a nossa grande dificuldade, é sempre essa. A nossa grande batalha é sempre nós conseguirmos atrair os jovens a fazer desporto, sair um bocadinho de casa,
largar um bocadinho o computador e a consola de jogos e aproveitar algumas horas da vida deles, da semana deles, para praticarem desporto, serem um bocado saudáveis, terem vida para além disso. Introduzimos também na conversa o responsável pelo judo, o Igor Sampaio. A Golden Pies tem 3 modalidades, como já referimos, a natação, a ginástica e também o judo. E, claro, para acompanhar o presidente, o responsável máximo pelo judo, Igor Sampaio, até porque justifica-se inteiramente, porque se calhar o judo tem tido os resultados mais significativos e aquela expressão não só a nível local, como também a nível nacional e até internacional. Boa noite, Igor Sampaio. Muito obrigado também por voltares à Hertz. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu queria começar por perguntar, justamente na sequência daquilo que o novo presidente da Golden Pies referiu, o que é que mudou no judo? Nós, primeiramente, este período que passou, que ainda é diminuto, não é? É muito reduzido, estivemos a aprender a comunicar. São entidades com as quais já tinha algum contacto, mas que ainda não eram, por mim. Também sou novo como treinador, como funcionário na casa. Vou fazer o meu 7º ano lá. Tentei inteirar-me no pensamento deles também, as estratégias que tinham para implementar e perceber realmente o que é que poderia mudar daí. Como o Zé referiu, fomos interrompidos, havia alguns projetos também de tentar fazer propaganda na cidade, entrar em alguns núcleos de jovens para tentar a tal captação, que é o foco principal da nossa... Sendo um clube de formação, terá sempre que ser o foco principal. Isso estaria a ser feito neste momento. Tínhamos já organizado, tínhamos concorrido para fazer um mega encontro jovem de atletas femininas apenas, também pela expressão que temos no judo feminino através da Patrícia. Achámos que isso fazia sentido, portanto foi um projeto também abraçado pela direção. Tínhamos mais um para o final do ano, que ainda está por objetivar ou por libertar para fora. Mas tenho tido alguma liberdade também para poder pensar por mim próprio, pela secção de judo, e estamos a tentar entender, porque são pessoas que à partida vêm de uma área mais cultural, quem acabou por dominar mais a direção, e precisam também da nossa mão dada para perceber quais é que são as nossas necessidades e aquilo que poderão oferecer. Tu tinhas também uma estrutura a trabalhar contigo, com certeza. Essa estrutura mudou? Ficou na mesma? Como é que ficou? A minha estrutura no judo sou eu. Neste momento tenho 2 diretores também da secção, o João Tarana e a Ana Rita, que auxiliam sempre que é possível, mas uma vez... Eu também, é? E o Zé, exatamente, claro. Temos um contacto direto grande. O que acontece aqui é que sou eu que defino calendarização, sou eu que defino o planeamento de treino, sou eu que estou encarregue todas as turmas, desde a formação, desde os 4 anos, temos alguns até de 3 anos, até veteranos. Tenho uma turma de adultos neste momento que criei, tive esse adiantamento da parte da direção, essa compreensão que havia essa necessidade, e criámos uma turma de adultos que agora para o fim já estava um bocadinho inquietada, porque já tem uma noção da realidade diferente e ficaram preocupados com o que estava a acontecer, e foi diminuindo, mas chegámos a ter no tapete 15 adultos, que é muito complicado no judo. Um veterano, uma pessoa com... Tive lá a minha mãe que tem 50 anos, por exemplo. Pronto, isto para dar o limite mais alto dos intervenientes da nossa modalidade. Portanto, uma vez que faço essa gestão total, a parte que me compete é muito transmitir o meu interesse para que a modalidade avance, evolua, não é? Porque é do meu interesse que isso aconteça, e esperar a compreensão deles e toda a ajuda que eles puderem dar. Tens quantos atletas nesta altura? Neste momento tenho cerca de 50, tem sido algo volátil, derivado das saídas de treinadores. Há 6 anos, vamos agora fazer 7 do Manuel Francisquinho. Depois há cerca de 3 saiu o Stefano Oliveira, e nós tivemos durante 3 anos uma pirâmide invertida, em que a nossa turma de competição era realmente muito superior à formação, que não pode acontecer. Neste momento, felizmente, conseguimos uma pirâmide funcional, com uma base boa de trabalho,
cerca de 50 a fazer competição, assídua, e federados que não fazem competição, que fazem por lazer a tal turma de adultos, um ou outro veterano, um ou outro interveniente da turma de competição, mas que opta por não a fazer. Podemos falar de cerca de mais 15. Muito bem. José Pedro Brito, a estratégia para o desporto, no caso da Gualdim Pais, vai implementar uma estratégia mais de manter a prática do desporto por si própria, ou vai incutir mais uma forma de resultados e de competição? Não, eu acho que não podemos nem separar uma coisa nem outra. Nós temos que ter uma base de formação, a nossa base é sempre a formação. Nós temos... quer queiramos, quer não, nós percebemos que é difícil manter os jovens aqui em Tomar. Portanto, o que acontece muito é eles chegam a uma determinada idade, vão para as universidades e saem daqui. Muitas vezes vão para outros clubes e vão representar outros clubes. Pronto. Isso é um problema que toda a gente se queixa. O que é que, na sua opinião, vai fazer para alterar isso? Eu acho que ou nós conseguimos criar condições para as pessoas construírem a vida profissional aqui, ou no caso de serem atletas, nós também termos dentro da cidade um investimento grande na projeção desses atletas. Temos o exemplo da Patrícia que precisa desse tipo de apoios, e nós conseguirmos prendê-los, porque senão o que acontece é nós somos, como o Igor disse, nós somos um clube de formação, nós formamos, portanto que precisamos de base, e aí nós temos que validar as duas situações. Ok, eles ao identificarem um atleta com potencialidade para ir a provas, é apoiar para ir a provas. Ainda no ano passado mandámos 3 atletas para o Japão de ginástica. Eles foram lá e infelizmente não correu tão bem como estava à espera, mas o que interessa é participar. Eles participaram, foi uma experiência fantástica para eles. A participação em provas é fundamental para os atletas, faz parte da experiência deles, e isso tem que ser sempre apoiado e tem que ser sempre incentivado. Claro que depende dos técnicos de identificarem estes atletas estão em condições para evoluir para este patamar, e isto varia muito. Depois, e também depende dos atletas, atenção, das expectativas e da vontade que os atletas têm. Depois, temos a parte de formação. Também não podemos esquecer que nem todos vão ser judocas, nem todos vão ser nadadores de alta competição, mas merecem e devem ter o apoio e as condições para praticarem as atividades. E nesse aspecto, concretamente na natação já disse que tem muitos, mas na competição nem por isso. Na ginástica, qual é o panorama? Na ginástica é muito parecido, é muito semelhante com o judo. Não temos 50, temos 42. Atenção que nós estamos focados na parte dos trampolins. Portanto, a ginástica da Gualdim Pais está focada na parte dos trampolins. Nós temos turmas mais pequeninos que fazem ginástica no praticável, fazem aquela ginástica normal do praticável, em que fazem alguns exercícios, algumas gincanas por aí fora, tal e qual como acontece na parte do judo, e depois entram na parte de experimentarem os trampolins, fazerem os saltos, perderem o medo dos trampolins, explorarem a parte toda dos trampolins, e eles gostam, portanto, e é bom, ainda bem que gostam. Zé Pedro, como é que analisa, por exemplo, esta situação que eu acho que é interessante no ponto de vista desportivo em relação à cidade de Tomar? É que temos vários clubes a praticar a mesma modalidade. Por exemplo, na ginástica temos 2, no judo temos 3. Acham um aspecto positivo? Quando os dirigentes, por exemplo, se queixam que têm dificuldades em recrutar atletas e a sua estratégia ao início até foi nesse sentido, acha que este facto acaba por ser positivo ou nem por isso? Não. Quer dizer, é positivo, e eu não vejo isso como um problema.
eu acho que, e tudo o que nós temos falado, eu acho que o maior problema é os jovens não fazerem desporto. Não é o facto de a oferta ser semelhante dentro da cidade, até porque se formos ao contexto regional, também não há assim tanta oferta, e aí eu acho que não é mau. Não vejo isso como uma coisa negativa. O que é importante é todos os outros que não fazem desporto virem fazer desporto, seja ele qual for, mas o que é importante é isso. E eu acho que é essas pessoas que nós queremos chegar. Por exemplo, uma das coisas que o Igor falou foi nós na Golden Pies percebermos que também temos uma imagem que precisa de chegar aos mais novos. É um trabalho que nós temos procurado fazer em modernizar uma imagem de maneira a que consigamos chegar aos mais novos, sair um bocadinho daquela imagem institucional que faz parte, sim, num determinado contexto, mas chegar aos mais novos. Igor, no teu tempo de atleta, isso é também um facto, o número de atletas a praticarem, por exemplo, a modalidade cresceu. Sim. Em relação, por exemplo, quando tu eras atleta ou judoca. A verdade é que, nesta altura, e voltando àquilo que o José Pedro Brito também disse, o desporto em tomar nesse aspecto tem vários clubes a praticar a mesma modalidade e atletas não faltam. Agora, toda a gente também pretende sempre ir buscar mais. Nós podemos avaliar... Começa a haver aqui uma grande concorrência entre os desportos, não é? Sim. Ou seja, vários clubes a querem captar os miúdos desde o início e depois só um é que consegue. Isso é... Temos que avaliar segundo dois prismas, não é? Para o judo nacional é estupendo, não é? Ter uma cidade com 3 clubes, uma cidade desta dimensão com 3 clubes de judo é estupendo porque vai potenciar o número de atletas inscritos na federação. E com um pormenor já agora, é que os 3 clubes com expressão e dão-se todos bem, até fazem treinos em conjunto. Sim, não é? Sim, precisamente. Nós temos uma associação distrital que promove muito a interação entre os clubes. Aqui, sendo clubes pequenos, comparativamente a Lisboa e Coimbra, a união faz a força, muito. E nós conseguimos muitas vezes alcançar os resultados que temos alcançado através dessa união. Muitas vezes na Golden Pies temos um espaço relativamente grande, se calhar a nível distrital o maior, a nível nacional está bem classificado em tamanho e qualidade. Temos uma caixa de ar onde é possível cair com alguma segurança, mas os dois primos que podemos avaliar é o tal do judo nacional, que é muito bom, mas especificamente para a Golden Pies, obviamente que temos que tentar superiorizar e ter mais atletas, porque é do nosso interesse também para potenciar no futuro os resultados. Em termos de competição, é muito bom, é uma competição saudável, porque já são atletas da casa, não é? Já não há, em Lisboa nós costumamos ver muitas transações de Sporting para Benfica, vice-versa, Judo ao Clube de Lisboa, tantos clubes que eles têm uma interação, mas de mudança. Aqui há muito disso, mas não no judo, no futebol, mesmo no hóquei, mas no judo nem por isso. Sim, talvez há uma cordialidade muito grande pelo treinador, que é apelidado de mestre, não é? E fazemos também por ser um meio pequeno em que acabamos por conhecer todos muito bem. Nós terminamos um treino, vamos a casa, vamos jantar com a família deles. É uma união muito simplista, mas muito forte. Até porque há outro dado interessante. Tu, por exemplo, foste treinado pelo mestre Francisquinho. O Filipe também. E o Filipe, que é o responsável pelo outro clube da cidade, o Sport Clube Operário de Sensultos, foi também atleta do mestre Francisquinho. Nem mais. E temos um carinho gigante por ele, obviamente. Partilhamos muito dos conhecimentos que foram transmitidos por ele, obviamente. Cada um seguiu a sua via de pensamento na forma de administrar um treino, mas a base foi dele. Igor, não sendo absurda esta pergunta, eu gostava de a colocar, que é, achas possível, por exemplo, os 3 clubes de judo formarem um muito mais forte? Juntando, isso aconteceria, sem dúvida alguma, porque é equilibrado, de certa forma. Nós temos expressão. Eu, neste momento, nos séniores, a nível olímpico, através da Patrícia, e neste momento também nos cadetes, ali os júniores não é um escalão ainda com grande expressão na Golden Pies, que é a seguir aos cadetes e antes dos séniores. O caso
do Manuel Francisquinho tem uma boa expressão na formação, tem uma boa camada de pequenos, e o Felipe, que nos júniores, neste caso, nos júniores tem tido mais expressão. Portanto, juntando tudo, uma vez que cada um está assim, mais cingido a uma parte, claro que haveria um boom e teríamos uma expressão nacional que já é forte, mas a poder pautar-se de resultados mais acentuados. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, da formação do hóquei, que foi o último arte desportivo, justamente porque tem 3 coordenadores, um da formação, um da pré-competição e um da competição. E eu agora lembrei-me de quando tu dizes não, isso. É uma pergunta pertinente. Falar, por exemplo, o mestre Francisquinho como, por exemplo, um coordenador, tu como outro, e o Felipe também, e depois fazerem um clube mais forte. A parte técnica do judo leva a que nós tenhamos de desenvolver muitas vezes visões próprias. Seria interessante, muito interessante juntar os 3, mas eu acho que neste caso posso falar pelos 3, também os conheço muito bem, e uma das coisas que nos satisfaz mais, a mim penso que a eles, uma outra conversa que já tivemos também, é algo que os realiza bastante, é começar num atleta pequenino, na formação, e vê-lo crescer connosco. Isso é uma sensação que não tem, é ímpar, não tem poder vê-lo evoluir, a adotar o nosso estilo. Nós temos o nosso estilo de luta, não é? Não impomos ao atleta, mas a nossa forma de ensinar vai desenvolver uma forma de lutar. É normal que assim seja. E então, acho que todos gostamos de ver isso acontecer. Onde é que nos colocaríamos, estando os 3 juntos, qual a função de cada um? Seria complicado lá chegar. Mas tudo pode acontecer. Sr. Pedro Brito, esta visão estratégica que tem falado para a Golden Pies, essa visão estratégica vai-se aplicar a tudo o que é a Sociedade Filarmónica, nas 3 áreas. Sim. Mas voltamos ao desporto. O que é que, na sua opinião, pode melhorar nas 3 vertentes, natação, ginástica e no judo, sendo certo que a Patrícia Sampaio aqui é o expoente máximo e vocês pensam que também, no seu caso, têm aproveitado isso? Sim. Sim, nós gostamos muito da Patrícia. A Patrícia farta-se de trabalhar. Ela lá está. Isto depois também depende muito do atleta e da vontade do atleta. A Patrícia tem os resultados que tem porque trabalha. Mas o normal seria a Patrícia sair para um clube grande e já teve convites, certamente. Sim, já teve. E nós sabemos isto, e ela está lá e com um carinho muito grande à casa. Está lá também porque o irmão é o treinador. Há uma relação próxima com a Patrícia e pronto, e ainda bem, nós temos esse carinho pela Patrícia. E a Patrícia é a Patrícia, ela é mesmo assim. Se calhar tem um irmão chato que aperta com ela para ela trabalhar, mas ela trabalha muito, e aqueles resultados vêm desse trabalho. Ali na ginástica, um bocadinho aquilo que o Igor falou, com a mudança de treinadores. Também na ginástica sofreu ali perda de treinadores, e o crescimento também tem que ser feito pelo Francisco. Nesta altura, qual é a estrutura da ginástica? Quem são os treinadores e quantos atletas? São 42 atletas. Neste momento temos o Francisco e a Cindy está mais focada com a parte dos mais novos. O Francisco está muito focado na parte de competição. Pronto, eles complementam-se e vão fazendo o trabalho deles. Os resultados são aqueles que são esperados para um clube que precisa de crescer competitivamente, portanto precisa de crescer na sua formação. Tivemos ali anos de grandes quebras na parte de formação, que depois faz com que aquele exemplo que o Igor estava a falar, em que a pirâmide acaba por estar invertida, e isso não pode ser. Portanto, o nosso trabalho ali é esse, acima de tudo. No caso da natação, nós temos crescer também na parte de competição. Eu acho que até já posso anunciar isso, porque já foi feito o convite, que a Ariana foi uma das nossas atletas, foi convidada
propôs-se a ir para o centro de alto rendimento. A Ariana, para quem não sabe, é uma das melhores atletas da natação da Sociedade Filarmónica Galdim Pais. E é uma atleta ainda muito nova. Muito nova, ela é muito nova. Se não me engano, 15, 16. Exato. Foi só esta semana, portanto não tinha a certeza, já se podia dizer, mas está a treinar no alto rendimento em Rio Maior. E lá está, também faz parte. O clube também tem que crescer nesse aspecto. Nós já tivemos grandes promessas na natação, identificadas como, olha, vai ter um sucesso e não correu bem. Lá está, depende muito deles, depende muito do esforço, da dedicação e depois também dos objetivos de cada um. Até porque, Igor, tu podes, claro, falar muito melhor sobre isso. Estas 3 vertentes são muito complexas e exigentes. Não é só trabalho, há aqui uma série de fatores que podem ou não justificar um bom desempenho. Sim, nós temos, eu costumo dizer, ou costumo pensar e partilhar com os atletas, há aqui um período, cerca de se entrarem jovens e saírem para a faculdade, se só saírem do seu clube nessa altura, que um período de cerca de 10 anos para os trabalhar, para potenciar a sua performance, e há bocado não tive a oportunidade de me inserir nessa pergunta da questão de como é que os podemos manter. Essa é uma pergunta fulcral, que é, esses 10 anos têm que ser para até aos 18 que eles vão sair daqui, os potenciar e os levar a um nível que eles não queiram, vejam um bem maior que aquele que é ir para a faculdade e ter uma vida boémia, que é a grande percentagem, não é? Temos que fazê-los ver um bem maior para não abandonar a modalidade. E esse bem maior, como é que os podemos fazer ver? Com o apoio da casa, porque eles podem, se temos 2 opções, ou eles chegam realmente a um patamar mundial, como chegou a Patrícia, como já chegou o Renato Inácio, eu fiz algumas provas, se chegarmos a esse patamar, vão-nos querer noutro clube. É normal, não é? Nós vamos estudar para Coimbra, vamos estudar para Lisboa, e o caso da Patrícia não aconteceu sair, pelo que o Zé já falou, porque me tem a mim, porque confia também no trabalho que é feito. Mas já teve convites. Já teve convites, sim. E sim. A opção dela de não aceitar esses convites foi justamente as condições também que lhe têm criado. Sim, não só pelo treinador, claro. Claro, eu aqui pode ser sempre feito mais, não é? Pode ser o que foi as possibilidades que foram criadas foi a possibilitação ou possibilitar de participar nas provas que ela necessitava para recolher os pontos que a fariam ir mais além. Felizmente é um caso em que, quando foi possibilitado de ir, marcou. E não teve... O grande espectro não funciona assim. Isto é uma percentagem diminuta, como podem calcular. Grande percentagem, o que acontece é que vai a uma prova, não corre bem, já não vai à segunda. E aí precisa de apoio do clube, precisa de apoio da Câmara, e que a Câmara apoie o clube, não é? E estamos a falar de valores, muitas vezes, para ir a uma Taça Europa, para ir a um Campeonato do Mundo, grandes. Não é? E essa estrutura pode ser criada com o clube se tiver parceiros para tal. Porque... E tem tido? Tem tido, Zé? Tem tido? Não tem. Não tem. É difícil. É difícil porque nós estamos num contexto de uma cidade que não tem um tecido empresarial que te consiga fomentar ou apoiar ou patrocinar estas coletividades. Mas concorda com o associativismo e a forma como são atribuídos os subsídios? Sim, é assim, dentro das possibilidades, eu acho que esses subsídios acabam por garantir aquilo que a gente consegue, no mínimo, não é? Porque nem isso conseguíamos fazer. Claro, eu não sei se há alguma receita melhor, mas pelo menos dá para garantirmos o funcionamento mínimo. É óbvio que a sustentabilidade das atividades vem das mensalidades que nós recebemos das pessoas. Não funciona, portanto, como alguns clubes que têm secções autónomas, onde geram as receitas e têm também as despesas. Ou seja, aqui na Galdim Pais está tudo concentrado, claro, na direção e nos responsáveis máximos. Sim, é uma organização conjunta, sim.
Claro que nós fazemos avaliações parciais, também pela dimensão que é a instituição, é muito grande, fazemos avaliações até para percebermos se temos que apostar aqui ou apostar ali, ou o que é que se passa ali ou o que é que se passa acolá. E depois tem os apoios também, claro, a Câmara Municipal de Tomar dá apoio sim, mas no caso a Patrícia a Patrícia não está no mesmo patamar dos outros. Mesmo assim tem tido apoio. Sim, teve. E, aliás, a última vez que cá viemos até discutimos isso. Mas não é nesse caso que eu me refiro. O caso dela, por ser excepcional, a busca do resultado e a forma como os alcançou, permite-lhe depender inteiramente da Federação, neste momento, do Comitê Olímpico. Ela foi um caso em que aquilo que foi apoiado, ela tinha que ganhar aquela prova, ganhou. Ela tinha que ganhar, recordo, uma Taça Europa em Coimbra para poder fazer a primeira participação nos séniores, ganhou, porque foi dito antes que ela tinha que o fazer, ganhou e pôde ir às expensas da Federação, e agora já é alguém que tem o ordenado do Comitê Olímpico de Portugal. Portanto, já não é por aí. Precisa ainda, para se preparar, no sentido de ter melhor equipamento. Precisamos, para poder receber aqui, para justificar não estar no Benfica, não estar no Sporting, não só sabemos que não conseguimos possibilitar nenhum ordenado no clube, temos essa noção, não é? Não há valores para trabalhar para tal, mas podemos ter o equipamento que ela necessita. E esse equipamento está a ser trabalhado? Ainda não existe? Existe, o espaço é amplo, o equipamento tem vindo a ser adquirido também por intermédio dos pais que se reúnem para alcançar valores necessários para isso. Protocolos que temos feito, fizemos um recentemente com o Wake Up Gym e muitas vezes vamos lá treinar, porque estamos a falar de máquinas de musculação, por exemplo, que é uma componente muito importante, o fortalecimento muscular do atleta, portanto tem que sempre haver isso. E fizemos esse protocolo e está a correr muito bem. Portanto, neste momento estão reunidas os critérios base para conseguir que ela tenha uma preparação até para os Jogos Olímpicos, que é o caso que vai acontecer. Igor, tens mais atletas em condições de discutir resultados importantes. Exatamente. Não é só para esses que a ajuda é fundamental. É especificamente para esses que eu acho que... Esses tens algum destaque a fazer? Tenho nomes emergentes. Tenho o caso do Bruno Caldeira, que já medalhou diversas vezes nos campeonatos nacionais. Tenho ali uma camada a crescer agora, o João Oliveira, o Daniel Damasio, que já é um pouco mais velho, mas que ainda busca um resultado expressivo no nacional. Somos pautados por várias presenças na seleção nacional, todos os anos temos, seja em categoria for, não posso dizer que seja em todos os escalões, mas temos sempre um campeão nacional. Portanto, há sempre aqui valores que, se eles quiserem, se eles tiverem a disponibilidade mental e física que já tiveram outros antes deles, podem alcançar. Só que o judo é muito duro, é muito duro. E nós treinamos a partir da geração de cadete, do escalão etário de cadete, que estamos a falar de 14 anos, já treinamos 2 vezes por dia, fazemos bidiários, cada um deles sendo cerca de 2 horas, portanto 4 horas. Se formos avaliar em 24, não é uma porcentagem muito elevada, mas para aquilo que os miúdos querem fazer, que é jogar, ter namoradas, passear com os amigos, não é? Estar em casa com a família, descansar, dormir, torna-se um tempo relevante para aplicar a fazer judo, que é andar a mandar o corpo ao chão, e isto tem passado um tempo, então, mas eu ando aqui a mandar-me ao chão 4 horas por dia, chego ao fim de semana e perco em 5 segundos, porque essa é a nossa realidade. Nós podemos trabalhar muito, podemos ser os melhores, e não interessa sermos os melhores, porque naquele dia podemos não estar num dia bom e em 5 segundos acaba a nossa resolução. E até nisso, Igor, podemos considerar o judo uma modalidade um pouco ingrata. Completamente. Mas quando realmente conseguimos atingir o topo, também é nosso, não é? Por ser individual. Zé Pedro Brito, acha que este caso da Patrícia Sampaio pode trazer um feedback mais positivo para a Gualda Pais? Eu estou a pensar, por exemplo, ela já é 2 vezes campeã nacional de júniores, campeã europeia. Eu acho que campeã nacional foram já 12 vezes. Exato, mas eu estava-me agora a referir já a europeu. Assim é que é. 2 vezes, certo.
Obrigado. Europeu, não é nacional, é Bicampeão europeu. Em relação a campeão nacional, teve muitos mais. Em relação eu queria perguntar-lhe se acha que estes resultados também trazem um retorno para o clube. Eu mais até do que para a coletividade. Há um pormenor que o Igor falou, que é o judo feminino, que é uma das coisas que até já falámos temos falado, que é o judo predominantemente é feito por homens, por rapazes, e nós temos ali um exemplo da Patrícia que era bom nós conseguirmos tornar como um modelo para cativar mais raparigas a praticarem judo. Aliás, um dos projetos que o Igor esteve a falar era exatamente esse, era nós criarmos um encontro feminino de judo, exatamente para promovermos o judo, porque não é um problema de Tomar, não é um problema da Golden Pies, é um problema global. E nós temos o caso da Telma, temos o caso da Patrícia, temos outros casos que são bons exemplos, destacam-se mundialmente, mas depois a especificidade na formação é pouca. E aí é que eu acho que nós temos que fazer mais trabalho. Temos que fazer mais trabalho nesse sentido. Realmente o querer de uma judoca feminina, quando acolhe o judo na sua vida, já não há muita margem para dúvida. Na cabeça dela está resolvida que quer judo, porque está no mundo de rapazes e ela aguenta tanto até chegar a um patamar de sénior, já não há nada na cabeça dela que a faça desistir. Igor, nesta altura, como é que está a competição após esta pandemia? A Patrícia, os Jogos Olímpicos foram adiados. Estão adiados, sim, 2021. Neste caso, a participação ainda estava por apurar. Como é que funciona isso? Podes explicar o que é que falta para a Patrícia ir aos Jogos Olímpicos? Neste momento, se eles tivessem realizado, não faltaria nada. Ela estaria apurada. Nós objetivamos primeiramente ir aos Jogos Olímpicos, depois os ciclos foram passando, as medalhas foram-se acumulando. Teve assim um ponto forte na Austrália quando venceu um Grand Prix. Teve o Mundial Sénior, a primeira participação dela no Mundial Sénior, fez quinto, ganhou uma ex-campeã do mundo, perdeu com a atual campeã do mundo. Pronto, foi assim um resultado muito bom. E a partir desse momento objetivamos estar nas 8 primeiras do ranking olímpico. Isso aconteceu também. Em janeiro deste ano ela estava na 8ª classificação, portanto é puramente direto. Vão 18, ela estando nas 8 primeiras será a cabeça de série. Portanto, não só estaria nos Jogos Olímpicos, como seria uma das principais a encabeçar as listagens não apanharia a número 7 até à número 1, não é? Pelo menos no primeiro encontro. Portanto, isso estava totalmente encaminhado. O caso dela está muito bem alinhado por mim também há 4 anos, não é? Porque é assim que funciona o ciclo olímpico, tem sempre ajustes, mas a ideia base está lá. E o que está a acontecer agora, passando um bocadinho ao lado, porque ela teve uma realidade que muita gente se calhar não conseguiu. Eu consegui levar, eu tenho tapetes, sou de tapetes, não é? Faço desde os 5 anos, foi algo que fiz por alcançar. Montei-os em casa, por ser minha irmã, pus mais um colega de treino lá que é sénior também, portanto ela nunca parou de treinar, sempre isolada, sempre comigo e com esse atleta que vivia connosco. Também temos algum equipamento, não o ideal, mas algum que pôde manter os atributos físicos principais, e ela conseguiu. Para todos os outros foi feito aquilo que está de forma generalizada a ser comentada, que é terminámos em março, por volta do dia 15, 16 de março terminámos por completa a atividade, dei ali aquele período de realidade, não é? De o que é que se passa, de perceber, de cada um regressar à sua casa, de cada um perceber como é que quer agir na situação atual. E aquilo que pode ou não fazer. Uns estão em apartamentos, outros estão em vivendas, outros têm um cão que não os deixa treinar, outros têm uma família que não gosta de os ver a fazer exercício. É N casos, não é? Pronto, passando essa fase inicial, no seguinte mês
começámos a reunir de forma pelo WhatsApp, pelo Zoom, através de e-mail, de vídeos, e a coisa foi correndo, e eu fiz, tirando sábado e domingo, todos os dias da quarentena enviava vídeos e eles faziam os treinos em casa. A parte do Zoom abandonei no início porque senti que cada um precisava do seu tempo, de gerir o seu dia de forma específica e encontrar uma altura melhor para realizar o treino. Então decidi que fazendo um vídeo eles podiam visualizar na altura do dia que achassem mais oportuna e depois executarem. Só que, claro, estamos a falar de pessoas ou atletas, jovens, praticantes, judocas, mesmo os mais novos, estão habituados a pegarem fatos, estão habituados a ter uma força contrária a deles para executar a atividade. Estar em casa, mesmo que tenha elásticos, mesmo que tenha um fato preso a uma porta, não é a mesma coisa. Portanto, o decréscimo da motivação foi grande, né? Nós, de 0 a 10, se calhar passado um mês já estávamos no nível 6 e passado 2 meses estávamos no 3, e então entrou ali a capacidade também do técnico de criar jogos, interações diferentes, desafios para eles partilharem connosco, e então haver assim uma competição amigável entre eles mesmos estando em casa. Atualmente já conseguimos reunir, temos a turma de competição a funcionar. Não temos ainda ajuda, porque das características do nosso espaço, por ser uma cave, ser muito grande e a higienização que é requisitada neste momento para se poder praticar, não é? Tanto do clube, que assim o exige bem, como da federação, que já permite treinar, mas segundo algumas regras. E a época, nesse aspecto, em termos competitivos, está terminada. Como é que achas que vai ser a próxima temporada? A próxima temporada, porque eu mantive um contacto próximo da parte da competição, especificamente, eu acho que assim que pudermos ter, assim que tivermos autorização para entrar nas provas, vai estar igual. Eu garanti que muitos dos atributos físicos fossem mantidos, portanto, assim que for possível fazer judo, não será um impacto demasiado grande. Portanto, não é como andar de bicicleta, mas a técnica, de certa forma, está lá e num mês, se calhar, conseguiremos estar a executar como estávamos antes. Portanto, se objetivarmos provas para outubro, penso que a equipa que estava antes do Covid-19 estará em outubro a fazer competição. E com os Jogos Olímpicos adiados, o que é que falta então para a Patrícia ficar apurada? Neste momento, falta-nos um ano. Falta-nos um ano de provas que não aconteceram e que podem ainda alterar a classificação dela. Muito dificilmente, não é algo certo, ainda não é matematicamente impossível não estar presente, mas a probabilidade é diminuta, é muito reduzida de não vir a estar. O que eu quero é mantê-la no top 8 para ser, como estava a referir, uma das cabeças de série, que eu penso que ela é jovem, não é? Fez agora há uns dias 21 anos, portanto está num patamar em que as outras mais experientes, mas por serem mais experientes também não têm a capacidade de progressão anual que ela tem. Portanto, mais um ano no caso dela significa estar melhor. E eu penso que daqui a um ano vai participar nos Jogos Olímpicos melhor do que seria participando agora. Devemos ter uma medalha em Tomar? Nós já temos a primeira atleta a representar um clube tomarense de sempre. Portanto, já é algo muito, muito fora da caixa. A primeira medalha é um objetivo nosso, obviamente. Nós porque já ganhámos, porque ela já ganhou no tapete e eu na bancada, como treinador, há atletas que já foram campeões do mundo, que já mostraram que nos jogos são exímias, ganham combates como quem bebe água, e ela já lhes venceu. Eu acho que posso objetivar, se calhar, trazer uma medalha. Se é algo que eu posso, não é, já passou a barreira do sonhar, não é? A medalha já não é só um sonho. O objetivo se calhar ainda é demasiado forte, não posso definir o objetivo e dizer, olha, tu vais conseguir um bronze. Há provas em que eu gosto de ter essa conversa com ela, nós somos muito realistas e muito concretos naquilo que queremos de cada um dos momentos, e olha, nesta prova eu acho que és capaz de ganhar, nesta eu acho que tu consegues fazer um bronze. Para os Jogos Olímpicos o espectro de participantes é tão variado e tão grande, eu posso ser campeão do mundo e perder no primeiro combate, já aconteceu isso, não é? Diversas vezes. Pode escorregar, pode pôr mal o pé, pode agarrar mal, pode definir uma estratégia para o adversário, que o adversário, por ser um elemento único, decide mudar sem conhecimento do seu treinador, no momento, pode o atleta querer mudar e nós não estamos preparados para isso. Portanto, há sempre aqui uma divergência muito grande. Claro que, em termos de probabilidades,
é possível. Em termos de possibilidades, é possível. Probabilidades, ainda temos que discutir. Já Pedro Brito, como é que está a Gualdim Pais em termos financeiros? A Gualdim Pais em termos financeiros tem uma série de dificuldades, uma série de dificuldades que, lá está, que vem de alguns anos e têm que ser geridas como tal, como dificuldades que são. Muitas vezes não nos permitem fazer determinado tipo de investimentos que queríamos, muitas vezes aspiramos a poder realizar sonhos rapidamente e não os podemos fazer, temos que os adiar pelos compromissos que temos assumidos já de direções anteriores. Mas em relação ao que estava e àquilo que encontrou, já conseguiu colmatar algumas situações? Bem, eu desde que entrei só tenho pago dívidas, portanto, melhor, vai tanto melhor, não é? Quer dizer, aquilo é assumir aquelas dívidas, é ser realista, elas estão lá, têm que ser pagas, temos que... Eu acho que, acima de tudo, nós não podemos deixar de sonhar. Nós temos que ser objetivos, temos aquelas responsabilidades, temos aquilo, tem que ter planos para cumprir aquelas responsabilidades, mas não podemos deixar de sonhar. Nós temos que ter na mesma... Porque há muita coisa que nós podemos fazer por nós. Ok, temos dificuldades em conseguir apoios para isto, temos dificuldades, mas há muita coisa que depende de nós. Qual tem sido a maior dificuldade? A maior dificuldade? Bem, a maior dificuldade dentro da Gualdim Pais é, acima de tudo, garantir a sustentabilidade financeira da instituição toda. Sim, essa é a maior dificuldade. Outra curiosidade que eu notei, e já falámos disso, foi justamente haver duas listas e ter havido um resultado de empate. A lista derrotada, porque a sua venceu apenas por um voto, conseguiu ter o apoio daqueles que perderam? Não, eu acho que a uma determinada altura houve ali muita confusão. A lista era formada por pessoas que estavam na direção, por pessoas novas que estavam na Gualdim Pais há muito pouco tempo. Na altura até se tentou criar uma lista única, mas depois houve ali posições que não ligavam, porque lá está, nós temos ideias novas para a Gualdim Pais, mas existe uma Gualdim Pais, existe um passado e toda essa estrutura não pode ser apagada, pondo em risco a própria instituição. E há que conhecer a Gualdim Pais. Não é difícil alguém chegar ali com muito pouco tempo e querer revolucionar aquilo, porque senão deixa de funcionar. Eu próprio tenho essa dificuldade, que é querer fazer mudanças e querer que as mudanças ocorram num determinado tempo, e isso não acontece. Portanto, nós temos que ter um foco e insistir nesse foco, porque a casa precisa de caminhar para, lá está, a tal modernização, até de imagem e de chegar mais perto dos mais novos, como a própria reorganização da instituição, que tem sido um foco muito grande. Mas eu acho que depois, a uma determinada altura, houve ali muita confusão e houve coisas que não batiam, não jogavam umas com as outras e gerou-se ali demasiado ruído sobre determinado tipo de assuntos, tanto de um lado como do outro. Eu penso que ali nem uns saíram beneficiados, nem outros. Já Pedro Brito, uma das lacunas que eu acho que existem é na parte da comunicação, concorda? Sim, nitidamente. É um dos trabalhos que nós identificámos logo, porque já era uma coisa do passado, sempre foi, até já reconhecido pelas anteriores direções, e é um esforço que nós temos mesmo que... O que é que vai fazer para alterar isso? Não, nós temos já pessoas a trabalhar nisso. São pessoas que trabalham já nessas áreas e que já estão a trabalhar com a Gualdim Pais há um tempo, exatamente para melhorar a parte de comunicação e de imagem da própria instituição. Estamos com o tempo a terminar, vamos talvez abordar os últimos temas desta emissão. Igor, em relação ao judo, o judo no distrito e o judo a nível nacional, parece que é unânime, sofreu uma grande evolução. Em relação aqui ao distrito de Santarém, qual é a análise que tu fazes?
Ao Distrito de Santarém, é uma região neste momento composta por clubes antigos, com técnicos também já com muito tempo sem técnicos, e estamos a tentar, pelo menos a camada mais jovem, criar aqui uma comunhão entre eles e fazer entender que eu acho que há coisas novas para que nós podemos partilhar, porque vimos de conhecer o que eles têm para nos dar, e acho que estamos a chegar a um ponto em que nós também temos para oferecer, e esse equilíbrio ainda não está atingido. Temos tido algumas políticas de sucesso neste momento na nossa associação distrital, com um número de praticantes a progredir, com clubes tomar com uma expressão muito grande relativamente ao resto do distrito, com clubes que, talvez pela competitividade que era falada, procuram muito o resultado desportivo, e isso tem dado nome à associação. Temos aqui o estágio que é feito através da associação também, que tem reunido aqui 300 atletas no verão. Portanto, eu penso que é uma associação que tem alguma força a nível nacional, só que precisa, em alguns pontos, em algumas cidades, de um novo bafo de juventude. Igor, tu como atleta ou como judoca foste 3 vezes campeão nacional. Porquê é que nunca foste chamado à seleção nacional? Eu fui há aí uma pequena uma alteração apenas. Eu fui desde os juvenis aos júniores, penso só não houve um ano que não medalhei no nacional, foi no meu segundo ano de júnior. Fiz 2 vezes bronze, fiz 1 vez prata no sub-23 e 3 vezes campeão nacional. Eu fui todas essas vezes, por ter medalha nacional, eu pertencia à seleção nacional, eu representei a seleção nacional. Só que há uma progressão feita de provas que são selecionadas, que são estipuladas pela parte técnica da federação, que começa, talvez para reduzir a despesa, começa com um grupo muito grande, ou seja, a seleção, todos os medalhados do nacional vão à parte mais próxima, vamos à Espanha, está uma Taça da Europa, vai progredindo a nível de dificuldade, quanto mais para leste, no caso judo, mais difícil é, e depois chegando ao Japão, né, que é o Ex Libris, e nós começamos ali por Espanha, faz logo um apanhado de quem fica perto das medalhas, quem ganha combates, quem não ganha, quem tem qualidade para estar ali. Passei essa fase, depois vamos muitas vezes à Alemanha, temos Polónia, as provas mudam de ano para ano. O que aconteceu no meu caso, também já foi falado, eu quando era jovem apareceu-me uma doença de tenho reumático e tinha que faltar a grande parte dos estágios por motivos de saúde. Isso não foi, apesar de eu apresentar resultados, a tal Taça da Europa que eu fiz medalha de prata. Eu lembro de um ano, eu era campeão nacional de uma categoria, mas tive que participar na categoria acima, numa Taça Europa, e não medalhei, fiquei em quinto, mas todos os do pódio nacional dessa categoria, que não era a minha, ficaram atrás de mim. Portanto, houve aqui, só que sempre pautada por às vezes, ausências por motivos de saúde. Houve ali um ano que foi, penso eu, a parte alta do meu último ano de júnior, que fui campeão nacional na categoria de menos 81 kg, que estava tudo a correr bem, estava a levar as coisas, os medicamentos estavam corretos, encontrei um médico bastante responsável e conhecedor da doença, que me ajudou muito, só que já estava na faculdade. Mas tinha ainda um querer muito grande em estar no alto nível, e estava, nem sempre conseguia, mas estava. E o que aconteceu foi, eu estive num estágio que era obrigatório, já tinha bilhetes para o Campeonato da Europa, inclusive nesse ano, e houve ali uma discordância tanto do nosso clube com a Federação na altura e com a equipa técnica da Federação, porque eu tive que me ausentar. Nesse caso nem foi por questões, por ter dores, que muitas vezes não conseguia treinar, foi para fazer um exame, e eu tive autorização na altura do treino para fazer esse exame e para me deslocar no último dia de estágio. A nossa preparação é muito dura, tínhamos 3 meses seguidos de treino de campo em Lisboa, em Coimbra, tínhamos de estar fora de casa,
No último de todos, antes do Campeonato da Europa, antes do Campeonato do Mundo, tive de faltar um dia. Em 3 dias faltei uma tarde, nem foi um dia. Fui fazer um exame, mais tarde recebi em casa. Também, não sei se havia inimizades na altura do meu mestre, que era Francisquinho, com quem estava no papel de treinador na Federação. Não sei se não havia, mas depois com essa interação, por eu ter sido excluído, passou a haver e as coisas não foram bem conduzidas e eu não consegui então essa tal participação no europeu, que depois poderia dar asa a outras coisas, mas fiz o circuito. E agora, para terminarmos, a carreira de judoca dura tanto quanto o sonho que tiver? Eu já disse isso. Sim, claramente, porque nós temos várias áreas e eu especificamente gosto de, desde jovens, os encarrilhar para as diversas áreas que o judo pode oferecer, que é ser árbitro, ser treinador. Temos uma parte competitiva, mas não de luta, que são as catas, que podemos, juntamente com um parceiro, fazer uma dança de judo, uma mostra técnica, e isso também nos pode levar a campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. Portanto, há aqui um espectro muito grande para oferecer. Portanto, sim, nós podemos sonhar de ser um árbitro olímpico. Se não formos um atleta, podemos sonhar de ser um treinador olímpico. Portanto, há sempre aqui espaço de manobra, caso não consigamos dar o corpo para uma coisa que é realmente muito intensa. Nós chegamos a um ponto dos séniores em que temos que fazer reduções de peso para entrar nas categorias, temos que fazer dietas grandes, temos que fazer, há bocado falava nas 4 horas, mas isso são as horas de um cadete, não estou a falar das horas de um sénior, que são ainda umas quantas em cima. Portanto, e tudo isto sendo um desporto amador. Tudo isto ser um desporto que, não estando no Benfica ou no Sporting, não tem ordenado. Não tem apoio, é o patrocínio até estar no campeonato. Eu posso chegar ao Campeonato do Mundo, mas para estar lá, foi o meu pai que teve que pagar. Portanto, essa é a parte realmente que fere, não é? Porque nós dedicamos imenso e temos... E falávamos há bocado da expressão do judo nacional, falámos da distrital, mas o nosso nacional neste momento é muito importante a nível mundial. Nós estamos a ser vistos como uma nação de judo muito relevante. Nós tivemos a nossa equipa sénior, foi medalha de prata no Campeonato da Europa de equipas. Nós tivemos a Bárbara Timo, que foi vice-campeão do mundo. Tivemos o Jorge Fonseca, que foi campeão do mundo. E Liga dos Campeões também? Liga dos Campeões do Sporting ganhou, foi bicampeão da Liga dos Campeões. Portanto, a nível mundial, ou pelo menos europeu, estamos a ser vistos, estão a olhar para nós. Este cantinho aqui da Europa tem judo a sério. Zé Pedro Brito, para terminarmos, algo que tenha ficado por dizer? É assim, aqui o mais importante é mesmo reforçar a mensagem que nós precisamos de que as nossas crianças façam desporto. É importante que venham fazer desporto. Nós temos uma escola de natação, temos um espaço de judo enorme, o nosso pavilhão é muito grande, nós até o reorganizamos agora para termos os trampolins mais afastados, com colchões no meio, exatamente para garantir a segurança que este momento obriga, e vamos lá ver como é que isto vai continuar. Portanto, nós estamos muito, e aquilo que o Igor falou, nós estamos muito concentrados na segurança. Sempre foi uma das coisas que nos pautou desde que tomamos posse. E o que é importante é que venham fazer desporto, participem, venham, nós temos a nossa secretaria aberta durante o dia todo, podem vir inscrever-se, podem vir experimentar, temos essas possibilidades todas. Se puder complementar, força. Eu obviamente que acho que essa mensagem está correta, obviamente queremos que eles venham, mas também queremos ir, queremos estar inseridos, queremos participar, queremos estar nas escolas, queremos estar nos colégios, queremos ter projetos em que possamos mostrar o judo, queremos estar inseridos na comunidade e mostrar que que não somos só descobertos quando alguém decide passar ali a olhar pelo vidro para a cave ou porque vê um cartaz, que a comunicação falha, como estavam a falar, mas falha num sentido de as coisas até podem ser feitas, mas não são a ser vistas. E o ser vistas é darem-nos oportunidades para entrar em alguns núcleos em que sabemos que, estando lá, podemos mostrar aquilo que fazemos bem e o retorno vai ser maior do que simplesmente
que é bom, mas que não está a ter muitos frutos, que é uns projetos que tivemos no passado de visitar a Gualda em Paz, de experimentar um dia de judo, experimentar um dia de ginástica. É muito bom. Nós num dia até chegámos a ter, se calhar, 300 crianças, mais. Mas é uma visita de estudo. Da mesma forma que eu já fui ao zoológico, eu não quero ser tratador de focas por ir ao zoológico. Eu, se calhar, se me incumbirem uma foca para eu tratar em casa e para aprender como é que é diferente. Portanto, é muito por aí. É estarmos nos sítios e ter um projeto prolongado, não de um dia único, não de uma visita, prolongado num sítio em que haja realmente massa para depois fazer crescer no clube. Muito bem. José Pedro Brito, presidente da Gualda em Paz, Igor Sampaio, treinador de judo da Gualda em Paz também. Muito obrigado por vossa disponibilidade. Terminamos assim mais um Vértice Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa semana.